Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li recentemente, mas que me impactou demais. Um livro que, na minha opinião, ajuda a explicar por que que hoje tanta gente se sente perdida, cansada, não vê mais sentido na própria vida. E o livro se chama Um Guia para os Perplexos e foi escrito pelo economista e pensador alemão Schumacher. Eu me deparei com este livro durante a minha jornada de estudos em psicologia e espiritualidade. Para você que chegou agora no canal e ainda não me conhece, eu sou Paula Donice. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mercado financeiro, em ambientes duríssimos, como bancos de investimentos, com metas ambiciosas, altíssima performance, pressão constante. Vivi uma vida inteirinha buscando resultados ali na ratoeira, até que eu colapsei. Eu tive um burnout, foi bastante sério, e o que me tirou do fundo do poço foi uma jornada bem profunda de estudos nas áreas de filosofia clássica, psicologia e espiritualidade. E essa jornada acabou provocando uma mudança de rota muito grande na minha vida, no sentido literal mesmo da palavra conversão. Conversão quer dizer mudar de rota, mudar de caminho, mudar de direção. Então eu saí do mercado financeiro e fundei a minha empresa atual, que é o Alma Ordenada, uma empresa que tem como missão ajudar pessoas a cuidarem melhor da sua saúde emocional, a encontrarem mais sentido na própria vida, algo extremamente necessário na sociedade que a gente vive, não é mesmo? E foi neste contexto de estudos, de muita busca, que o professor Luiz Henrique Carmelo, que é o professor fundador da pós-graduação em logoterapia, aquela metodologia desenvolvida por Viktor Frankl, que me indicou este livro. E quando eu li, eu tive uma sensação muito interessante, porque era como se alguém estivesse finalmente dando voz a algo que eu sempre senti, mas eu nunca consegui elaborar de maneira tão clara e tão acessível como ele coloca aqui. E a pergunta central que esse livro tenta endereçar é: por que é que o homem moderno está tão perdido, mesmo tendo tanto conhecimento, tantos recursos, tanto acesso à informação? E eu achei essa reflexão brilhante, porque eu cresci ouvindo minha mãe dizer que as pessoas tomavam decisões ruins porque elas não tinham acesso à informação. E veja, eu nasci antes da internet, né? Então fazia sentido pensar assim, né? Era difícil acessar determinadas informações nos anos 80, 90. Só que hoje a informação está aí para quem quiser, né? A gente tem até o problema contrário, excesso de informação, muito barulho, muito ruído. Então, pensa junto comigo. A gente vive um dos períodos mais prósperos da humanidade. A gente nunca teve tanto acesso à informação, nunca teve tanta ciência, tanta especialização, tantos dados e, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tantas pessoas desesperançadas, ansiosas, exaustas, perdidas, muitos sem saber o que fazer ou para onde ir, para que eles estão vivendo. Não é curioso, não é paradoxal tudo isso? Então, o Schumacher diz que existe um motivo muito profundo para tudo isso. Segundo ele, a civilização moderna fez uma escolha bastante específica. Nós ampliamos imensamente o conhecimento técnico do mundo físico, só que a gente eliminou aquela sabedoria mais profunda do ser, né? Ou se você quiser usar um termo mais técnico, nós eliminamos a metafísica. Ou seja, a gente aprendeu exatamente como fazer as coisas, mas a gente se esqueceu de para que fazer as coisas. E isso gera um tipo de sofrimento muito específico no ser humano. O ser humano não consegue viver só de técnica, ele precisa ver sentido nas coisas. E isso aparece de forma muito clara na pergunta que Jesus faz no Evangelho de Marcos, que é: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Schumacher diria que essa frase descreve perfeitamente a civilização moderna. A gente tem muita informação, mas pouquíssima sabedoria. Então, feita essa brevíssima introdução, vamos à primeira grande ideia do livro. O Schumacher faz uma analogia bem interessante sobre os mapas. Sabe quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece? Em geral, a gente procura um mapa para se orientar. O grande risco aqui é que, em alguns casos, os mapas podem estar errados. E se o mapa estiver errado, as nossas decisões em cima deste mapa também vão ser equivocadas. E isso é justamente o que tem acontecido na nossa sociedade. Algumas referências muito importantes foram simplesmente removidas da nossa vida porque elas não passaram em alguns crivos. Hoje nós vivemos um certo
culto à ciência. E veja, Schumacher não está criticando o desenvolvimento, né, do conhecimento, muito pelo contrário, tudo isso é muito bom em diversas áreas do saber, na engenharia, na agricultura. O que ele está criticando aqui é algo bem específico, que a gente pode chamar de cientificismo, que é aquela ideia de que só existe conhecimento quando o objeto de estudo pode ser perfeitamente medido, pesado, quantificado. Se não for assim, o objeto de estudo deve ser descartado. E é aí que começam os problemas. Porque tem bastante coisa na nossa vida que não tem como ser medida, né? O amor, a consciência, a liberdade, a moral, o sentido, Deus, a justiça. Nenhuma dessas coisas cabe num microscópio. E, no entanto, todas essas coisas são absolutamente centrais na experiência humana. Então, quando uma civilização passa a reconhecer como real só aquilo que pode ser medido, ela começa a empobrecer sua visão de mundo. E isso leva a gente para a segunda grande ideia do livro, né? Ele diz que a realidade tem níveis e ele fala em alguns níveis principais. Primeiro nível são os minerais, ou seja, o mundo físico mesmo, a matéria, a base de tudo. Segundo nível são os vegetais. A diferença deles para o anterior é que agora eles têm vida, né? As plantinhas nascem, crescem, se reproduzem, ou seja, elas fazem alguma coisa que os minerais não fazem. O terceiro nível é o dos animais. Os animais, além da vida que as plantinhas têm, eles têm uma certa percepção da realidade, eles têm uma sensibilidade, ou seja, eles têm um certo nível de consciência. E aí, por fim, tem um quarto nível, onde estamos nós, seres humanos, e além da consciência, nós temos também o que se chama autoconsciência. Ou seja, não é só que a gente sabe as coisas, a gente sabe que sabe. E isso é muito particular do ser humano. O ser humano, ele não apenas vive organicamente, ele também elabora, ele se questiona quem eu sou, para que eu estou aqui, qual é o sentido da minha vida. E um dos problemas da civilização moderna é que ela passou a tratar todos estes quatro níveis como se fosse tudo a mesma coisa, como se tudo fosse apenas matéria. E isso criou distorções enormes, porque você pode até explicar a química do cérebro, mas você não consegue explicar o amor de uma mãe por seu filho. Você pode estudar todos os neurônios envolvidos numa determinada tomada de decisão, mas você não consegue explicar a responsabilidade moral que aquela pessoa sente. Então, quando a gente tenta reduzir tudo para o nível da matéria, o ser humano começa a se sentir meio que inexplicável. E aí vem aquela sensação que muitas pessoas têm hoje de que está faltando alguma coisa nessa história, de que algumas perguntas estão sem resposta. Ou seja, o homem atual, ele tem um arsenal enorme de ferramentas, só que muitas dessas ferramentas não servem para os problemas que se apresentam na vida cotidiana dele. E aí o Schumacher evolui para a terceira grande ideia do livro, onde ele explica que, além dos diferentes níveis do ser, também existem diferentes campos do saber. E essa parte é muito interessante. Ou seja, diferentes formas de conhecer, de aprender a realidade. E ele fala de quatro campos. O primeiro campo é o nosso interior. São os nossos pensamentos, as nossas intenções, a nossa consciência. Esse é um tipo de conhecimento que só eu consigo acessar de mim mesma. O outro não sabe que você sente ainda a morte da sua mãe que faleceu se você estiver trabalhando direitinho, servindo sua família sorrindo, a menos que você diga isso para ele. Esse campo do autoconhecimento só você consegue acessar. E esse foi um dos campos de estudo mais maltratados pelo cientificismo, especialmente quando se criou um certo paradoxo entre fé e religião. Ele fala de como a própria teoria do evolucionismo contribuiu para isso, levando as pessoas a crerem que a religião é uma bobagem, e com isso a gente foi aniquilando a vida interior. E ele diz que, diferente do que muitos acreditam, né, que acham que a psicologia é uma ciência mais moderna, que na realidade ela é uma das mais antigas. E ela era tratada antes dentro da religião. Até quero ler aqui para você uma passagenzinha que ele escreve aqui, que eu achei muito interessante. Ele diz: a psicologia tradicional, que via os seres humanos como peregrinos e viajantes nessa terra, que podiam alcançar o topo de uma montanha de salvação, libertação, iluminação,
Não se ocupava inicialmente com pessoas doentes que precisavam ficar normais, mas com pessoas normais que eram capazes de se tornar e estavam destinadas a se tornar supranormais. Ou seja, a religião sempre foi um caminho de evolução pessoal, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e tudo isso foi abandonado. Ou seja, quando nós removemos a religião da equação, nós demos essa falsa sensação de que o ser humano está meio que no controle de tudo. Mas o que nós fizemos na prática foi só eliminar boa parte do saber que não cabe dentro de um microscópio. E é por isso que o ser humano se sente tão vazio. Ele tem anseios dentro da sua alma que nunca são atendidos com essas respostas do mundo moderno. O segundo campo que ele fala aqui é o interior do outro. E esse, diferente do campo um, é muito mais difícil para eu conseguir acessar. Eu não sei o que se passa na cabeça da outra pessoa. Eu posso até tentar ler e interpretar os sinais, né, os gestos, as palavras, as expressões dela, mas eu não sei o que a outra pessoa pensa, mesmo que seja alguém muito próximo de mim, como meu marido, a minha filha. E isso é um grande desafio, porque todos nós sabemos que a nossa vida pode ser edificada ou arruinada por um relacionamento. E quem já atravessou um divórcio ou um luto vai entender exatamente o que eu estou tentando dizer aqui. Então, como é que a gente pode viver bem em sociedade, em família, sem saber o que se passa dentro do outro? E uma das ilusões modernas é de que o problema é sempre a comunicação. É evidente que a comunicação ela é muito importante, só que a comunicação não é algo tão trivial como se imagina. Primeiro, quem fala tem que conseguir se expressar com exatidão, tem que ter um repertório, tem que escolher as melhores palavras. Depois, o emissor precisa traduzir o que ele quer dizer. Então, eu posso falar que eu estou triste, sorrindo, ou o contrário, e deixar meu marido confuso. Peraí, ela tá triste ou não tá? Terceiro lugar, o ouvinte tem que receber os meus sinais sem nenhum equívoco. E ele não pode perder nada da mensagem, né? Para ter o entendimento correto. Ele não pode estar no WhatsApp, ele não pode estar apertado para ir no banheiro e não escutar direito, ele não pode estar com problema no trabalho. E aí, em quarto lugar, ele tem que ouvir, interpretar e traduzir isso numa resposta, né? Numa ação. Percebe como é difícil? Todas essas etapas podem ter vazamentos, perdas. Então, essa comunicação 100% fidedigna, ela é utópica, não existe na prática. Mas então, como é que a gente explica que alguns casais, algumas famílias têm uma vivência tão boa? Às vezes, mesmo sem tanto repertório, sem uma erudição, sem domínio da linguagem, né? E pois é, porque tem algo muito maior que as palavras em jogo aqui. Tem o amor. E é o amor que muitas vezes nos permite superar essas diferenças, esses contratempos, os gaps de linguagem, as faltas. E isso, o nosso mundinho estritamente materialista e cientificista tem muita dificuldade em entender. Então, como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com o outro, sabendo me comunicar melhor? Veja, você pode ser o melhor orador do mundo e ainda ter os piores relacionamentos. Então, não é só sobre a palavra, é sobre melhorar quem você é como pessoa. Quando você melhora como pessoa, os seus relacionamentos todos melhoram, né? Então, você tem que voltar lá para o campo um. Você precisa trabalhar você mesmo, você precisa buscar modelos melhores, você precisa buscar mapas melhores. Você lembra que eu falei dos mapas lá no começo? Pode ser vendo a vida dos santos ou a vida de Jesus Cristo, e aí você chegou no melhor referencial possível. Quanto melhor você for como pessoa, mais você consegue entender o interior do outro, mesmo que você não veja exatamente o que está lá. E ele chega a dar exemplos de eventos sobrenaturais, né, como a Teresa Newman, de São Francisco, que falava com os animais. E hoje as pessoas acham que isso é absurdo, é mentira. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em acreditar nisso? Né? Porque como elas trabalharam muito pouco a sua vida interior, ou nada, como elas não têm conhecimento do divino, do sobrenatural, elas são céticas. E aí elas acham que se não tem isso, eu não consigo ver, é porque não existe. Então, santos, anjos, amor de Deus, nada disso está no meu mapa, logo não existe. Terceiro campo fala sobre o meu mundo aos olhos dos outros, ou seja, como as outras pessoas me percebem. E essa é uma etapa muito importante
para a gente complementar o nosso processo de autoconhecimento. Porque eu posso achar que eu estou abafando aqui, que eu sou uma pessoa maravilhosa, só que as outras pessoas que estão ao meu redor não concordam muito com isso. Minha filha está lendo um livro interessante na escola agora, de um garoto que caiu do telhado e perdeu a memória. E aí, quando esse garoto volta para a escola, ele meio que se dá conta que as outras crianças não vão muito com a cara dele. Ele vê que elas tratam ele com desconfiança. E aí ele vai perguntar para uma menina: Poxa, por que que você não gosta de mim? E aí ele descobre que ele fazia bullying e se dá conta de que ele não foi uma boa pessoa. Então, é exatamente esse tipo de reflexão que o campo 3 traz, né? Hoje em dia as pessoas se envolvem numas seitas religiosas, numas coisas malucas, ou fazem trabalhos com uns coaches, né? Ficam lá gritando palavras, e elas ficam com umas ideias muito fixas na cabeça, achando que estão abafando, só que nem sempre elas estão fazendo bem. Então, saber ler nos outros o impacto das nossas ações é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. E em quarto lugar, é como eu vejo o mundo, né? A minha volta, as aparências das coisas. E é aqui que a tal ciência trabalha. É aqui que está o pragmatismo, né? Ou seja, se algo funciona é porque é verdade. E tantas outras simplificações que a gente sabe muito bem as consequências delas. Então, segundo Schumacher, o grande erro da modernidade foi absolutizar só o quarto campo como a única realidade possível e tratar os outros como se fossem irrelevantes. Resultado prático, né? Nós temos meios, mas não temos direção. E é aqui que o livro fica extremamente atual, porque o que ele está descrevendo aqui explica muito bem o sofrimento existencial que muitas pessoas vivem hoje. Muita gente tem uma boa carreira, uma boa renda, uma boa casa, mas ao mesmo tempo sente um vazio que é muito difícil de explicar, de nomear. E aí a pessoa começa a se perguntar: puxa, para que tudo isso? Qual o sentido dessas coisas? E essas experiências aparecem o tempo todo no trabalho que eu faço. São mulheres extremamente competentes, extremamente responsáveis, só que elas vivem numa espécie de piloto automático. Elas se sentem exaustas, sem alegria, acham a vida sem sentido, algumas pensam até em desistir. E Schumacher diria que isso não é coincidência. É a consequência direta de uma civilização que eliminou a dimensão espiritual da existência. A grande conclusão deste livro aqui é muito profunda. A crise da civilização moderna não é econômica, não é tecnológica, não é científica, é espiritual. Nós desenvolvemos um enorme poderio técnico, mas interiormente nós estamos cada vez mais rasos, mais vazios. E quando o mundo exterior cresce descompassado do mundo interior, a alma fatalmente adoece. E tem uma frase dele que resume muito, muito bem a mensagem do livro. Ele diz assim: a tarefa da educação não é apenas transmitir conhecimento, mas transmitir sabedoria. O conhecimento, ele responde como fazer, mas é a sabedoria que vai te dizer exatamente para que fazer. Eu acredito que esse livro conversa muito bem com o trabalho que a gente faz aqui no canal, porque ele lembra de algo fundamental. A espiritualidade não é um luxo, não é um acessório, é uma necessidade humana extremamente básica. Sem um eixo espiritual, a nossa vida ela perde o norte, perde o rumo facilmente. E quando a vida fica desnorteada, a gente pode até seguir funcionando biologicamente, só que por dentro as coisas começam a se desintegrar. Talvez a inquietação da nossa época seja só o coração humano tentando voltar para casa. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me conta aqui nos comentários. Eu estou começando uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu pretendo fazer a revisão comentada de grandes livros, como Platão, Viktor Frankl, né? Livros da filosofia clássica, livros importantes da espiritualidade. Então, são livros que ajudam a gente a pensar a vida com mais profundidade. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários, compartilhe com quem também está se sentindo um pouco perplexo com esse mundo moderno. Fique com Deus e até o próximo vídeo.